A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero nesse momento compartilhar com você a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa e que o Espírito Santo aplique à tua vida de maneira que haja crescimento e fé. A palavra do Senhor que quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, que narra a história da família de Lázaro. O texto diz o seguinte, no verso 3 do capítulo 11: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Essa história traz para nós um fato de que a situação, por mais dolorosa e difícil que ela esteja, no final haverá uma glória maior. A família de Lázaro estava enfrentando lutas, desafios, e aquela situação com certeza trazia dor e tristeza ao coração daquela família, mas nesse contexto Jesus é informado da situação e Jesus faz uma declaração a respeito da situação de Lázaro. Ele diz no verso 4 do capítulo 11: Ao receber a notícia de Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então Jesus recebe a informação de que seu amigo está doente, recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo, e Jesus declara algo muito importante. Jesus prevê o final da situação. Nós, na nossa limitação humana, nós olhamos apenas para o contexto, não olhamos para o futuro, e às vezes quando olhamos para o futuro, pela nossa pequenez ou pela nossa mente humana, carnal, acabamos não enxergando aquilo que de fato Deus já tem preparado para nós. A família de Lázaro estava passando por uma luta, passando por dificuldades, mas a palavra de Jesus para aquela situação era que no final haveria uma glória maior. Apesar de Jesus receber aquela informação do seu amigo que estava doente, que estava enfermo, da informação de que a luta possivelmente estava grande, Jesus continuou no local onde estava, e o texto diz no verso 6: Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, Jesus recebe a notícia, recebe a informação de que Lázaro está doente. Jesus emite uma palavra positiva a respeito da situação, mas no desenrolar da situação, nós vemos que Lázaro acaba falecendo, que Lázaro acaba morrendo. Mas o final da história é glorioso. Realmente o final da história trouxe glória a Deus, e assim nós podemos crer que apesar da situação, apesar da luta, apesar de dificuldades, nós precisamos entender que há um propósito maior do que a situação, há um propósito maior do que a dor. E foi nesta situação que Jesus declarou para a família de Lázaro e para os discípulos que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Algumas lutas estamos enfrentando nesses dias, fato. Algumas situações difíceis se projetam ao nosso redor, no nosso contexto, mas nós precisamos entender que no final a glória será de Deus. No final, uma glória maior se apresentará para a humanidade. E nós precisamos crer nestas verdades. A verdade da palavra do Senhor. A situação de Lázaro, ela foi se complicando. Nós poderíamos e às vezes queremos que as coisas aconteçam de imediato, que as coisas aconteçam no nosso tempo, no nosso modelo, mas Deus tem o seu modelo, o seu modo de agir. No verso 15 do capítulo 11 também diz: E por vossa causa me alegra de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus sabia de toda a situação, de todo o contexto, de toda a dor, de todo o sofrimento que aquela família estava passando, mas Jesus sabia do propósito final. Jesus sabia do resultado final. E assim também é na minha vida e na tua vida. Podemos não compreender a situação, podemos não compreender todo o contexto, mas podemos crer que Jesus sabe o resultado final. E a nossa fé no Senhor pode nos trazer paz e a certeza de que o final será glorioso. No verso 17, Jesus chega naquele lugar
e diz o verso 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. A situação piorou. Lázaro morreu. Lázaro foi sepultado. E aí, humanamente falando, nenhuma perspectiva, nenhuma esperança, nada. Tudo tinha ido por água abaixo. Mas na ótica de Deus, na perspectiva de Jesus, aquela situação era apenas mais um momento para a glória de Deus. E no verso 40 diz o seguinte: respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Jesus, conversando com as irmãs de Lázaro, faz essa declaração, e essa declaração ela precisa também ser aplicada a nós. Se nós crermos, veremos a glória de Deus. No verso 43 diz: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. A situação que se desencadeou na família de Lázaro foi momentos de tristeza, de angústia, de dor. Mas no final, através do Senhor Jesus, através do poder de Deus, aquela família provou da glória de Deus. Você pode estar passando por lutas, você pode estar passando por dificuldades, mas creia naquele que está no controle da situação. Mas eu quero lembrar para você, ele foi até Lázaro. Ainda que a situação fosse complicada, o milagre aconteceu. Aquela família provou de um milagre extraordinário. Assim também na tua vida, se você crê, assim como Jesus disse às irmãs de Lázaro, se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. Se eu e você crermos, veremos a glória de Deus. Por isso, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, olhar para exemplos da palavra de Deus, crendo de que o Senhor não perdeu o controle da situação. O propósito de Jesus era o mesmo desde o começo. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Essa situação que você está vivendo não é para a morte, é para a glória de Deus. Creia na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo alimente o teu coração e que a fé em Cristo possa aumentar mais e mais na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.